Olá a todos. Aqui é o Dr. Gimnades novamente da Cardiovascular Interventions. Esta é a introdução de uma série de 3 partes que preparei sobre compras e as escolhas que você faz ao ir às compras nesta temporada de festas. E claro, a ênfase aqui é sempre comprar alimentos de verdade. Minha ênfase é eliminar o açúcar, ingredientes artificiais, todos os alimentos processados, vegetais processados, óleos de sementes e optar por alimentos que estejam em seu estado natural, ricos em fibras. Espero que gostem. É uma série de 3 partes e, se precisarem de mais informações, coloquei links abaixo do vídeo. Espero que gostem e tenham uma ótima temporada de compras. Muito obrigado. Então, vamos seguir em frente. Tenho aqui um pouco de pão. Agora, esse pão é considerado um alimento processado. A farinha é refinada. Isso quer dizer que ao colocar essa torrada ou pão na boca, o açúcar realmente aumenta. Não é trigo integral, nem grão integral. E como processaram tanto, tiveram que adicionar novamente todos os ingredientes aqui. Diz que contém farinha de cevada maltada, niacina, ferro, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico, mel, glúten de trigo, açúcar, farelo de trigo, óleo de soja, farinha de trigo, sal, farinha de soja, sulfato de cálcio, monoglicerídeos, enzimas, fosfato monocálcico, lecitina de soja, tiamina, ferro reduzido, mononitrato de tiamina, além de ácido fólico e carbonato de cálcio. Acho que foram uns 25 ingredientes. O pão precisa ser. Pão deve ser algo simples. Deve ser preparado com farinha, de preferência de grãos integrais, farinha e água, além de alguns outros ingredientes. Isso é tudo. Este pão, no entanto, contém muitos outros ingredientes, e o índice glicêmico é muito elevado. Então, meu conselho para a maioria das pessoas que desejam manter-se saudáveis é o seguinte: o ideal é evitar produtos de panificação se você não estiver saudável. Agora, se você estiver em perfeita saúde, com tudo em ordem, seu peso ideal e todos os seus parâmetros normais, então sim, você pode comer algumas torradas ou até mesmo alguns biscoitos de vez em quando, sem problemas. Mas para muitos que lutam para manter o peso ou a saúde, ou têm doenças inflamatórias crônicas, do tecido conjuntivo, inflamatória intestinal, devemos evitar a farinha. O índice glicêmico é alto. Muitas pessoas são conscientes ou inconscientemente sensíveis aos produtos de trigo. Há exames de sangue para verificar sensibilidade ao glúten ou trigo, mas são caros. Elas podem ser feitas e nós as fazemos. Mas, melhor ainda, digo aos pacientes para fazerem uma dieta de eliminação. Se não se sentir bem, tiver doença do tecido conjuntivo, problema de peso, pressão alta ou síndrome metabólica, por 2 semanas, elimine toda a farinha e veja como se sente. A maioria volta e diz: meu Deus, me sinto mais leve, melhor. Meu estômago não está tão inchado. Você não precisa ter diarreia ao consumir isso para ser sensível a ele. Você perceberá que perderá peso e a inflamação diminuirá. Com algumas torradas, a maioria das pessoas coloca algo nelas. Elas podem colocar manteiga ou manteiga de amendoim. Manteiga de amendoim. Eu estava examinando os ingredientes da manteiga de amendoim aqui e ela é realmente muito boa. Ela tem apenas 2 gramas de açúcar por porção. Esse é o valor que você deve procurar. Sempre opte por menos de 5 gramas por porção. Se você seguir essa regra, qualquer coisa que escolher, se estiver escrito mais de 5 gramas de açúcar por porção, deixe de lado. Isso não é bom para você. Seja você diabético ou não, isso não importa. Elas não são boas para você. Não faça isso. Então, vamos pegar outra amostra. O que é isso? Temos algumas batatas fritas aqui. E é claro que isso é feito pelo homem, é processado e tem. Veja o teor total de gordura. Essas batatas fritas têm 7 gramas de gordura total, das quais apenas meio grama é saturada. O restante é poliinsaturado. O que isso significa? A antiga máxima era que gorduras poliinsaturadas são boas e saturadas são ruins. Foi o que ensinaram. Mas a resposta está errada. Não. São as gorduras poliinsaturadas, especialmente nas grandes quantidades que consumimos atualmente, que são prejudiciais para você. Veja bem, as gorduras poliinsaturadas começaram a se tornar comuns apenas na virada do século passado, particularmente com produtos como o óleo de semente de algodão. Quando não sabiam o que fazer com todas aquelas sementes, começaram a extrair o óleo através de processos industriais. Assim, passamos a alimentar as pessoas com esse óleo em larga escala.
Descobrimos que isso causa inflamação no corpo. Excesso de ômega 6. A proporção de ômega 6 pró-inflamatório em relação ao ômega 3 está muito desequilibrada. Se olharmos os alimentos de 50 anos atrás, veremos que a proporção de ômega 6 é muito alta. Além disso, as gorduras poliinsaturadas entram no revestimento de cada membrana celular, mudando sua função. Elas são propensas à oxidação por serem insaturadas, assim, as ligações químicas disponíveis para a interação. Por isso, quando ocorre a interação e oxidação nas células, elas se tornam disfuncionais e não funcionam normalmente. As gorduras saturadas são preferíveis às poliinsaturadas. Então, quando analisamos estudos de gordura e vemos que uma dieta rica em gordura causou endotoxemia de baixo grau, por exemplo, o intestino permeável e os lipopolissacarídeos entram na corrente sanguínea, isso é por causa das gorduras saturadas. Devemos ser mais cuidadosos. Precisamos entender que tipo de gordura estamos discutindo. Deve haver clareza. As gorduras não são iguais. As gorduras trans, agora proibidas, não devem ser consumidas. As gorduras poliinsaturadas são problemáticas. As gorduras saturadas existem há milênios. Não havia evidência de doença arterial coronariana na maioria das civilizações antes do século XX, até que os óleos de sementes vegetais surgiram no mercado. Então, vamos examinar alguns desses óleos vegetais. Esses óleos são extraídos de sementes, e por isso são chamados de óleos vegetais. Não são extraídos de vegetais em si, mas sim de sementes. Assim, seja óleo de soja, óleo de semente de algodão, óleo de amendoim, óleo de milho, óleo de soja novamente, ou até mesmo óleo de canola, todos esses são óleos manufaturados que contêm ômega 6 em abundância. Devemos evitar esses óleos. Sempre que estivermos cozinhando, é importante não usar esses tipos de óleo. Use manteiga sempre que puder. Use manteiga e seus pacientes ficarão mais saudáveis, você ficará mais saudável e as crianças também ficarão mais saudáveis. Então, vamos falar sobre os óleos vegetais de sementes. Agora, todos os alimentos processados contêm óleos de sementes vegetais. Por exemplo, eu estava em casa comendo uma mistura de nozes. Olhei os ingredientes e vi que o ingrediente número 1 era óleo de semente de algodão. Só depois vinham o amendoim e as outras nozes. Portanto, o principal ingrediente era, na verdade, o óleo. Então, eu me livrei deles. Só compro nozes naturais, cruas e normais, como nozes, pecãs, e evito nozes torradas, pois são feitas em óleo ruim. É importante ler os rótulos. Nada de óleos vegetais. Agora, vamos ver isto aqui. O que são? Biscoitos. Esses biscoitos, em geral, muito ruim. Vamos examinar o conteúdo dos alimentos aqui. Esse rótulo deve ser lido com atenção. A fibra alimentar é menor que 1 grama. Quase não há fibra. Açúcar. Carboidratos totais, 20 gramas. Açúcar adicionado totaliza 11 gramas. Então, 20 gramas de carboidratos. Quantas colheres de chá de açúcar isso representa? Uma colher de chá de açúcar equivale a 4 gramas. Portanto, são 5 colheres de chá de açúcar. Isso significa que uma porção desse biscoito contém 5 colheres de chá de açúcar. Agora você, em sã consciência, daria a seu filho 5 colheres de chá de açúcar? Certamente que não. Você daria a seu filho uma bebida que contém 10 colheres de chá de açúcar? Absolutamente não faria isso. Isso precisa ser evitado. Precisamos começar a evitar isso agora com nossos filhos e em nossas próprias casas. Precisamos realmente começar a evitar isso. Aqui está outro pacote. Esse pacote também é sobre biscoitos. E vou dar uma olhada detalhada no conteúdo aqui. Vamos ler este rótulo. Carboidratos totais, 22 gramas. Açúcares totais, incluindo 11 gramas de açúcar adicionado. Totalizando 22 vezes 4, dá 88. Total de calorias, 160. Metade das calorias vem dos carboidratos. Agora, olhemos a gordura. Total de gordura, 8 gramas. Com 9 calorias por grama, isso é 8 vezes 9, ou 81. Esse é o número de calorias da gordura pura, sendo a maioria poliinsaturada. E o açúcar não é saudável, não deve ser consumido. Tudo bem, então viemos aqui e tomamos mais alguns drinks. O que eu disse sobre sucos e limonada? Absolutamente não. Veja o teor de açúcar. 110 calorias, todas carboidratos puros. É muito alto. Bebidas energéticas. Vejam, pessoal,
Elas não são o que parecem. Quer energia? Cuide das suas mitocôndrias. Não as desligue. Para ter energia, evite açúcar. Você terá mais energia. Ingredientes artificiais dão efeito temporário. Você sempre pagará um preço. Não há viagem de graça. Bebidas energéticas não te farão sentir bem o dia todo. Na verdade, você se sentirá mal depois de 2 horas. Não vale a pena. Refazer suas mitocôndrias é o que precisa. Sua mitocôndria é a fonte de energia. Então, como fazer isso? Como deixar suas mitocôndrias felizes? Elas precisam do substrato certo. A forma de conseguir isso é comendo e depois jejuando. Não exagere no açúcar, pois sobrecarrega as mitocôndrias. É preciso alternar entre banquete e jejum. Durante o jejum, as mitocôndrias descansam. Você entrará em cetogênese. Então, eu apoio a cetogênese? A resposta é sim. Existe uma condição chamada cetogênese dietética. Bem, espero que todos tenham realmente gostado desta série curta.